Presidente, Vossa senhora... Excelência dispõe 5 minutos. de 5 minutos. Um pouquinho de som, um pouquinho de volume. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o motivo do meu pronunciamento nesse instante, de respeito à medida provisória 634, que foi votada na comissão mista Câmara e Senado na manhã de hoje. Às 10 horas a reunião se reiniciou, porque ela tinha sido suspensa desde a semana passada, prática inclusive que eu condeno do ponto de vista regimental. Mas a discussão não é essa. A discussão na prática, e eu quero inclusive aqui fazer referência a um pronunciamento mais cedo do deputado Amaury Teixeira, de respeito à questão constitucional, deputado. Porque todo mundo sabe que o processo legislativo de iniciativa de um parlamentar ou do próprio chefe do Poder Executivo, ele pressupõe a proposta legislativa, um projeto de lei ou uma medida provisória, e cabe aqui ao Parlamento, às duas casas, Câmara e Senado, emendar, aprimorar, como sabe o deputado Trade, a proposição legislativa. A Constituição é clara, a tramitação tem que passar pelo Legislativo para ser aprimorada. Pode-se até aprovar na íntegra uma proposta que venha do Executivo, mas nunca vetar, impedir a possibilidade de emendas e de aprimoramento no texto. O que é que fez o governo quando, do advento da edição da 634 e posteriormente da 644? A 634 trata de matéria tributária. E aí, de repente, a presidente Dilma, que fez um pronunciamento recente à nação, quando estava e continua despencando nas pesquisas de opinião, num mecanismo de busca de uma saída para reencontrar a popularidade perdida, sacou duas medidas da cartola e anunciou à República: reajuste de 10% da Bolsa Família para milhões de brasileiros e, de outra parte, para agradar a classe média do nosso país, anunciou a correção da tabela do imposto de renda em 4,5%. Ora, nada contra, eu tenho apenas uma discordância: a tabela do imposto de renda não pode ser corrigida em 4,5%, porque o governo está rodando com a inflação oficial de 6,5% ao ano. Todo mundo sabe que a inflação no supermercado, na padaria, no bar da esquina é de mais de 9%, particularmente no setor de alimentos, e a presidente vem premiar a população brasileira, anunciando uma bondade para 2015 com a correção de 4,5%. O que é pior, depois que o presidenciável senador Aécio Neves apresentou uma emenda propondo 6,5%, que é a meta da inflação, e mais ou menos a inflação oficial para esse ano, a presidente, usando de artifícios regimentais, chama o relator da 634 e manda ele incorporar o texto da 644, ou seja, aquele dispositivo que trata da correção da tabela do imposto de renda, na totalidade da 634. O que é isso? Isso é transferência de embrião. Saiu do texto da 644 e se incorporou a 634. Isso é uma coisa inaceitável. Eu não falei, deputado Amaury Teixeira, e Vossa Excelência se pronunciou mais cedo, em fraude. Eu falei que essa medida, essa iniciativa, essa tática é inconstitucional, é uma aberração, porque se toda vez que o governo se sentir emparedado na discussão de um tema, ele editar uma medida provisória, e quando os parlamentares apresentarem proposição, emendas, o governo incorporar uma outra medida provisória anterior, vai se retirar dos parlamentares a oportunidade de apresentar emendas e alterar um trecho ou um tema em tramitação aqui do Parlamento brasileiro. Um minuto, presidente, para concluir. Então, eu quero dizer a Vossas Excelências que a atitude, ela não é
aceitável. Disse há pouco na reunião dos líderes que o presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves, tem que tomar providências. Não pode aceitar que isso se repita, presidente, porque isso é um abuso constitucional. Esse tipo de tática, ela é absolutamente condenável, porque cada parlamentar que aqui teve a oportunidade de apresentar emenda, o fez. Eu tive sim, deputado Amaury, a oportunidade de apresentar emendas a 634, dizendo respeito com relação à tabela do imposto de renda. Propus uma correção de 12%, iniciativa da minha autoria, mas muitos parlamentares que querem tratar da correção da tabela do imposto de renda se restringiram à questão da 644. Como ficarão os demais parlamentares? Não é pensando na minha iniciativa, não. Só para concluir, presidente, só para concluir, um minuto só. Eu quero dizer a vocês, a vossas excelências, que é permitido, sim, a apresentação de emenda em matéria tributária, como eu fiz na 634. Mas é um abuso, é um absurdo que o governo, fugindo do debate, alegando que essa discussão vai se dar em setembro, às vésperas da eleição, não aceite discutir no âmbito do Parlamento brasileiro que tamanho a tabela do imposto de renda deve ser corrigida. Está com medo, a presidente da República, da pressão da classe média. Está com medo porque está perdendo popularidade. Está com medo porque vai ser rechaçada. Está com medo porque a resposta virá das urnas e ela vai ser derrotada. Muito obrigado.